Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós estamos aqui para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada ao seu coração. Mais um dia ao qual o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa manhã, né, diante dos cântaros dos pássaros, nesse dia lindo, né? A Luna está aqui embaixo, aqui todo dia quando a gente vem gravar, ela fica aqui ao nosso derredor, aqui nos nossos pés. Não dá quase para mostrar ela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas já que eu falei dela aqui, para vocês verem como que ela fica aqui, ó. Aqui, ó. A Luna. Luna, fala oi pessoal, aqui. Tudo bem? Ó. Ela tá muito grande, gente. Cresceu muito. Ela tá com 6 meses. E parece um bezerro esse cachorro, né? Agora você senta aqui, fica boazinha, né? Não fica pulando e lambendo em mim, não. E vamos desfrutar, né, diante desse cenário aqui da palavra do Senhor. Nós estamos aqui em Josué, capítulo 8. Nós vamos ver aqui nesse contexto aqui, Josué tomando, né, conquistando ali e destruindo aqui esse território aqui de Ai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diferente do capítulo anterior, né, onde eles tomaram ali uma decisão sem a direção de Deus, agora aqui nesse capítulo 8 a gente vê aqui como que as coisas funcionam quando é organizado e quando Deus, né, está à frente. Amém? Diz assim o texto: Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai. Nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e a o seu rei, somente para que vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos porei de emboscada contra a cidade, para detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está comigo não aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como dantes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram de fronte da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel à batalha.
defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e o tomaram, e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir, nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivos e os trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído ao fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre, a um montão, a ruínas, até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. Sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Renovação da aliança, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um lado e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse, para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e para os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Aleluias, glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Para você ver, né, como é bom a pessoa seguir a orientação de Deus, né? Deixar Deus falar, né? Porque foi uma estratégia muito interessante que eles fizeram, né? De ter chamado a atenção do povo de Ai para que perseguissem eles
e assim eles iam ficar vulneráveis, né? A cidade ia estar desolada, então eles atacaram, atearam fogo naquela cidade e isso destabilizou, né, o território do inimigo. Então isso também traz um ensinamento profundo, né, para a nossa vida, para o contexto ao qual nós vivemos, né, de ser estrategista, né, agir com sabedoria, né, para você destabilizar o inimigo. É necessário você levar, né, as suas petições, as suas orações, né, a Deus, né? Como que uma águia ela desestabiliza uma cobra? Tirando ela do seu habitat. Ele pega a cobra e leva para o alto. Isso faz com que desestabilize a cobra, né? Ela fica sem poder de atacar. Então, nós temos que olhar com os olhos espirituais, ter visão de águia, enxergar, né, a distância, né? Porque há uma saída. Se a gente ficar focado somente no problema, você não vai encontrar uma solução. Mas em meio à tempestade, sempre há uma saída, há uma luz, né? E eles encontraram, né? Deus deu essa sabedoria, essa estratégia para eles. E eles foram vencedores. Que assim a gente possa ser também todos os dias na nossa vida. Pedir para Deus uma visão de águia, né? Para que a gente possa enxergar, né, de longe, 12 quilômetros de distância, uma águia, ela enxerga. A águia, quando ela quer comer do melhor, ela come do melhor. E você nunca vai ver uma águia se refugiando, como faz os outros tipos de pássaro diante de uma tempestade. Diante de uma tempestade, quando você vê aquele vento, aquela tempestade vindo, muitos pássaros estão buscando abrigo, se refugiando diante daquele cenário. E a águia não. Diante de uma tempestade no deserto, ela vai de encontro, ela vai de frente a essa tempestade. E isso possibilita que ela venha ter voos e outros tipos de voos que outras aves nunca vão sonhar em ter. Por quê? Ela está sobrevoando. Essa tempestade faz com que ela sobrevoe e fique acima da tempestade, né? Fica ali em cima, ali só, né, planando, voando. Então assim, essa também vai ser a nossa história em nome de Jesus. Deus vai nos dar sabedoria, estratégia para a gente sobressair sobre os nossos inimigos, sobre as nossas adversidades terrenas, em nome de Jesus. E seja como Josué, né? Seja grato ao Senhor, né? Você viu que ele não se apartou do livro da lei, antes ele recitou para todo o povo a mensagem do Senhor em gratidão a Deus, né? Isso é muito importante, ter um coração grato. Isso alegra o coração de Deus. Quando a gente realiza a nossa conquista, saber agradecer. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, de toda veneração, de toda gratidão, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. Se de tudo na nossa vida, Pai, algo não vai bem, uma coisa só é suficiente. Jesus é suficiente na nossa vida. O preço que Ele pagou naquela cruz é o suficiente para nós, porque isso nos trouxe liberdade, isso nos trouxe cura, nos trouxe dias melhores, ó Deus. Que o Senhor continue, Papai, permeando em nossos corações através do Teu Santo Espírito, nos ensinando, Senhor, a sermos seres humanos melhores, dando a nós, Senhor, conhecimento e sabedoria que não vem, Senhor, de homens, mas que vem do Teu trono, do Teu reino, Senhor, para que a gente possa sobressair diante das adversidades, diante dos nossos inimigos. Dê a essa pessoa, Pai, coragem, ousadia, fé e visão de águia, Senhor, para que ela venha ser estrategista, para que ela venha ter discernimento, Senhor, para sobressair diante dessa tempestade. É o que eu lhe peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus, lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.